Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com você através dos louvores. Você já fez a sua entrega, mas agora é o momento em que o Senhor tem uma entrega para nós de forma especial. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Nós vamos andar um pouquinho nos versículos a partir do 4, mas essa primeira leitura será o versículo 9, que diz assim: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? E a versão que eu estou aqui diz assim: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível, sábio, para julgar ao teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Amém? Vamos orar. Você pode fechar os teus olhos e pedir a Deus. Deus, ajuda aí a pastora. Dá capacidade a ela, Senhor, de transmitir o teu coração. Espírito Santo, nós, nesse momento, queremos dizer que o nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos estão atentos à tua verdade, Senhor. Essa verdade que nos liberta, que nos cura, que nos sara. Essa verdade, Senhor, que nos tira do lugar da mentira e nos coloca na verdade. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos a iluminação da tua palavra e dizemos nessa noite que todo, ó Deus, que não venha da parte do céu, todas as vozes que não venham da tua parte, nesse momento nós dizemos cale-se em nome de Jesus. Todas as vozes, porque queremos apenas uma, apenas a voz do teu Espírito Santo ecoando em nossos corações. Senhor, nessa noite te pedimos, nos converte ao Senhor, converte nossos passos, converte nosso coração, converte, Senhor, nossa mentalidade, a nossa vida. Precisamos de ti. Tem misericórdia de nós, porque de nada vale, Senhor, entrar aqui se o Senhor não estiver aqui. Mas te pedimos, não fica lá fora, entra, senta aqui conosco, Senhor, conversa conosco, pois a tua voz, ela é única nesse lugar, e ela é capaz de fazer toda a diferença, e capaz de nos convencer, e de falar, Deus, conosco de maneira que ninguém é capaz de fazer ou falar, ao ponto de nos convencer, de sairmos daqui hoje prontos, ó Deus, decididos a ouvir a tua voz e seguir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto onde Salomão, filho de Davi, faz um pedido a Deus. Salomão está diante de uma realidade, de uma responsabilidade que eu vou dizer para você, não era uma responsabilidade tão fácil, não. Pois ele estava aqui diante de uma grande responsabilidade. Ele era o sucessor do seu pai. Ele era aquele jovem que iria assumir o trono do rei Davi. Alguém queria chegar e dizer assim, agora sou eu e eu e eu. Como é que vai ser esse negócio? Só que o que me chamou a atenção no contexto do Salomão é que esse homem, esse jovem, ele apresentou um coração que eu disse, meu Deus, é isso que faz toda a diferença diante de Deus. Foi um coração humilde. Mas ele chega ao ponto de transparecer essa humildade com a verdade e a expressão da sua palavra. Quando ele diz assim, olha, Senhor, me dá um coração compreensível, me dá um coração sábio. Ele estava dizendo assim, de tudo o que eu preciso para continuar
essa gestão do reinado do meu pai, eu só preciso de uma coisa, eu preciso de muita sabedoria. Ele estava dizendo assim, eu não consigo fazer o que o meu pai faz, eu não consigo dar conta do que o meu pai dá conta, eu não consigo ser essa pessoa de tamanha responsabilidade ao qual eu olho para o meu pai e ele é. Mas eu preciso de uma coisa, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, porque se o Senhor não me der sabedoria, eu não consigo chegar lá. Mas olha que coisa linda. Salomão, ele vai dizer assim, para que prudentemente eu discirna entre o bem e o mal. Se a gente parar hoje para analisar, se a gente ligar a nossa TV e a gente colocar lá naqueles programas, que eu não sei o nome, mas eu sei que existe, porque de vez em quando, às vezes eu me pego vendo, a gente vai ver que nós e toda a sociedade está envolvida em problemas, muitas vezes por falta de algo que nos faltou, discernimento. Pela falta do discernimento, nós permitimos pessoas entrar na nossa vida, sim ou não? Pela falta do discernimento, nós tomamos decisões que não é a correta, sim ou não? Pela falta do discernimento, muitas vezes nós tomamos algumas quedas na vida. Sim ou não? Mas essas quedas, essas pessoas que entram na nossa vida, tudo que acontece pela falta do discernimento entre o bem e o mal, ela não vai matar a gente. Ela vai nos dar algo muito importante. Ela vai nos dar ferramentas, ela vai nos dar armas que vai nos preparar, nos capacitar para chegarmos ao entendimento que Salomão chegou. Porque Salomão, ele via ali a forma como seu pai reinava, a forma como seu pai trabalhava. Salomão via ali como Davi guerreava, como Davi ia de encontro aos inimigos de Israel, e Salomão, ele percebia como tudo acontecia. Salomão, ele levava muito a sério todas as batalhas, todas as decisões que Davi tinha que tomar. E aí Salomão tirou uma conclusão. Ele disse, eu não preciso de riqueza. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de nada. Diante dessa responsabilidade que me é posta, eu preciso de discernimento, sabedoria, coração sensível, prudência, para poder discernir entre o bem e o mal. Amados, estamos vivendo num tempo muito desafiador. Estamos vivendo num tempo onde o nosso coração se inclina para confiar, mas devido às tantas pancadas da vida, nosso coração se retrai e a gente fica com medo se vai ou se fica e a gente não sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela deve ser a bússola que deve guiar o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia diz que o nosso coração mente para nós, o nosso coração engana nós, então nós não podemos confiar no nosso coração. Nós temos a palavra de Deus como bússola para guiar o nosso coração. E essa palavra que guia o nosso coração, é ela que foi a palavra que guiou o coração de Salomão. Salomão, ele estava diante dessa realidade, estava diante dessa grande responsabilidade, e aí quando chega no capítulo 3, verso 4, Salomão, ele toma uma decisão de oferecer 1000 holocaustos ao Senhor. Ele vai no Monte Gibeon, chega lá, faz uma oferta ao Senhor, faz uma entrega ao Senhor. Só que o que me chama a atenção é que quando ele faz todo esse processo, Salomão, ele adormece e ele tem um sonho. E quando ele tem um sonho, o versículo 5 vai falar que Deus fala com Salomão. Deus, ele se apresenta para Salomão em sonhos. Existem pessoas que não levam muito a sério os sonhos, mas eu sou sensível aos sonhos. E agora a gente entende que Deus, ele fala com Salomão em sonhos, em Gibeon, e ele chega e diz assim, olha, Salomão, peça-me o que você quiser,
Amados, se Deus chegasse para mim hoje e falasse isso, meu Deus, eu ia ter que trazer muita memória tudo que eu estou falando de discernimento aqui para vocês. Tudo que eu estou falando de sabedoria, porque eu estou com tanta dívida. Eu estou precisando pagar tanta coisa. Mas Salomão, ele disse assim, peraí, eu vou escutar direitinho o que Deus está falando comigo. Que a gente se precipita diante dos pedidos, sim ou não? Diante dos pedidos, a gente fica aguçados, eufóricos. A gente quer ter logo uma resposta. Mas Salomão escuta. Salomão escuta o que Deus está falando com ele em sonho. E Deus fala para ele e diz assim, olha Salomão, peça-me tudo o que você quiser, porque eu darei a você. Eu darei a você. E aí no versículo 6, Salomão, ele conversa com Deus e ele apresenta um princípio que eu acho que é o princípio que está faltando hoje nas casas, nas famílias, na igreja, no trabalho, na sociedade, nas autoridades, é o princípio da honra. Parece que isso é escasso. Parece que assim, ó, evacuou, só embora. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Esse princípio é bíblico. E esse princípio não se negocia. Mas Salomão vem para nós e ele diz assim, olha, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, retidão de coração. Perante tua face mantiveste-lhes esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse ao seu trono, como hoje vê. Salomão está dizendo assim, olha Senhor, o Senhor foi benevolente com um homem que andou em fidelidade com o Senhor. O que Salomão está dizendo? Ele está testemunhando os caminhos do seu pai. O Senhor foi benevolente e bom com um homem que andou em justiça e retidão de coração com o Senhor. O que ele está fazendo? Ele está dando bom testemunho da vida do seu pai. Ele não está bajulando o seu pai. Ele não está com manipulação com Deus. Ele está dando testemunho do homem de Deus que foi Davi, do pai que ele presenciou ter, do guerreiro que ele viu em Israel, do homem que representou o povo. E ele disse assim, olha, eu sei quem foi o meu pai diante do Senhor, e eu sei quem foi o Senhor na vida do meu pai. Davi apresenta um princípio, Davi apresenta honra. Sabe, parece que hoje isso está escasso, mas eu quero dizer, quando você pensar que honra evaporou, lembre-se, o princípio da honra existe. Porque o princípio da honra não é humano, queridos, o princípio da honra é bíblico. Pode faltar dentro da nossa casa. Se está faltando dentro da nossa casa, é pecado, estamos pecando. Pode faltar no nosso trabalho com o nosso superior. Se está faltando, também estamos pecando. Pode faltar na relação conjugal marido e mulher. Se está faltando, é pecado, estamos pecando também. Pode faltar em qualquer atmosfera, em qualquer ambiente, em qualquer meio social. Mas o princípio da honra é o princípio da honra. Porque quando eu quebro a honra, o que acontece? Quando eu quebro o princípio me quebra. Não tem esse negócio de dizer, eu quebrei o princípio, e não tem. Eu quebrei o princípio me quebra. Quantos aqui de nós não já fomos quebrados porque quebramos o princípio? Eu que vos falo, digo, várias vezes. Eu já fui quebrada muitas vezes. Mas não é porque isso é ruindade, é maldade. É porque nos faltou discernimento. E a falta do discernimento vai nos levando por caminhos que não são caminhos que Deus tem a nosso respeito. Não são caminhos que Deus tem para nós andarmos. Não são grupos que Deus quer que venhamos a nos associarmos. A Bíblia diz assim, olha, não sente na roda dos escarnecedores.
Ele não está dizendo que eu e você não vamos conversar com pessoas que não são crentes. Ele não está dizendo que eu e você não vamos ter pessoas para tomar um café com pessoas que não são crentes. Não. Ele está dizendo assim, olha, cuidado, porque as más conversações vão corromper os seus bons. Então, cuidado com a mesa que você está sentando. A mesa que você senta, ela tem o mesmo valor cristão que você tem? A mesa que você senta, ela honra a Deus, ela dignifica a Deus, ela tem um respeito e a honra ao senhorio de Cristo que você tem? É o princípio da honra. Mas quando a gente vai vendo, a gente vê que Salomão, ele reconhece de maneira muito linda a fidelidade do seu pai, a entrega do seu pai, os passos, o caminho do seu pai, a jornada de vida do seu pai. E mais ainda, quem era Deus na vida do seu pai. Salomão, ele tinha um temor. Queridos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eis aí porque muitas vezes existe tanta loucura na nossa vida, pela falta de sabedoria. É porque muitas vezes falta temor. Eis aí porque existe tantas atrocidades, tantas perversidades, tantas maldades, tantas capacidades que a gente olha e a gente duvida. A gente pensa e faz assim, não é possível. A gente olha e faz assim, não tem condições do ser humano chegar a esse nível, a esse ponto. Mas é a falta de temor. Porque a falta de temor, ela leva o homem à tolice. A falta de temor a Deus leva o homem à burrice. A falta de temor leva o homem a ser, desculpe a palavra, eu sei que agrida os ouvidos, mas leva o homem a ser tolo. Quando eu falo homem, é no sentido geral, é no sentido universal. O ser humano a tolice. O ser humano toma decisões erradas, o ser humano faz ações erradas, o ser humano age errado, o ser humano não pensa em consequências. O ser humano, ele anda segundo o seu coração. Porque o ser humano, ele está desprovido de sabedoria. Isso é muito sério. Está desprovido de sabedoria porque o temor não faz parte da sua vida, o temor não faz parte do seu estilo de vida. Queridos, temor é uma decisão, é um estilo de vida. Temer é um estilo de vida. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar 2 vezes, eu tenho que pensar 3, eu tenho que pensar 10 vezes antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa. Porque essa ausência de temor vai nos trazer algo chamado tolice. E uma vez que essa ausência de temor, a tolice chega, a sabedoria não tem espaço, e o discernimento entre o bem e o mal já não existe. E por isso Salomão disse, tudo o que eu preciso, Senhor, é de sensibilidade para discernir entre o bem e o mal. Eu preciso de sensibilidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A sensibilidade não tem nada a ver com romantismo. O romantismo muitas vezes faz parte da nossa vida. Às vezes a gente fica romantizando a vida, romantizando as coisas, romantizando. E deixa eu dizer uma coisa, a vida não tem nada de romântica. A natureza humana não tem nada de romântica, a nossa natureza humana não tem nada de romântico. Só basta alguém pisar no meu e no seu pé para você ver o que vai extrair. Não vai extrair um eu te amo.
Se alguém fizer mal a você, se alguém fizer mal a mim, não vai extrair. Ah, eu te amo, você pisou no meu pé, eu estou mais apaixonado por você. Não vai. Muito pelo contrário, vai extrair a sua pior versão, vai extrair a minha pior versão. Sim ou não? Por isso eu estou dizendo, nós precisamos discernir. Nós precisamos andar num tempo onde nós precisamos estar discernindo entre o bem e o mal. Nós precisamos andar num tempo onde nós precisamos discernir os espíritos. Nós precisamos andar num tempo discernindo nossos próprios sentimentos. Nós precisamos discernir as nossas próprias emoções. Nós precisamos discernir o nosso próprio coração. Nós precisamos discernir, porque muitas vezes fazemos a coisa certa com a motivação errada. E no movimento da coisa certa com a motivação errada, quando menos se espera, daqui a pouco está tudo errado e está uma bagunça. E aí é todo um trabalho para a gente tentar conseguir corrigir. Amados, Salomão, ele se apresenta diante de Deus com humildade. Salomão era filho de rei. Salomão era um jovem rico, porque ele era um herdeiro. Salomão era um homem que tinha uma posição social diferenciada. Mas Salomão, ele não se aproveita do status do seu pai. Salomão, ele não se aproveita do status da cadeira de rei do seu pai. Salomão, ele tem ali uma postura de uma pessoa humilde. E parece que humildade também está em extensão. Os corredores das faculdades, é incrível. Parece que quando vem aquela turma do jaleco branco, aí abre que o Espírito Santo vai passar. Aí vem outra turma do outro jaleco branco. Abre que agora a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, vai passar. Aí vem outra parte do vadimeco. Abre que agora é o Deus Todo-Poderoso que vai passar. Ah, queridos. É triste, mas isso existe. É muita entrega, é muito empenho, é muito estudo. São dignos, sim, porque é muito tempo para estudar, é uma entrega intensa. Mas só existe um que é digno. Só existe um que seja louvado, só existe um que é Deus. Ninguém vai roubar o trono de Deus, Ele não se deixa, Ele não se permite, a sua glória Ele não permite. Eu estou falando isso para vocês, queridos, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai nos lugares com aquela necessidade de ter uma resposta. E pessoas que estão lá em cima, às vezes pisa, massacra em dar uma resposta que é tão simples. E a gente vê isso hoje no dia a dia, porque a humildade parece que está assim, ó. Daqui a pouco parece que não vai mais buscar verdadeiros adoradores, vai ser verdadeiros humildes. Meu Deus, o que é isso? Isso não pode entrar na igreja. Isso não pode fazer parte do povo de Deus. Salomão era filho de um homem diferenciado na sociedade. Salomão era um filho de um homem que era rei, admirado, homem segundo o coração de Deus. Não era fraquinho, não. Mas Salomão, ele se apresenta diante de Deus com humildade, e ele diz assim: olha, Senhor, me dá um coração cheio de discernimento, para eu poder dar conta das responsabilidades. Salomão, ele não abre mão, ele não diz assim: olha, Senhor, eu não tenho capacidade, meu pai deu conta, meu pai foi o cara, meu pai, ele foi o rei, meu pai, ele lutou com o gigante Golias, meu pai, ele teve uma história, Senhor.
Mas eu não tenho o gabarito do meu pai. Não, ele não chegou para Deus. Ele não chegou para Deus com argumentos. Você percebe que às vezes nós chegamos para Deus com argumentos? E quando nós chegamos para Deus com argumentos, nós estamos deixando de dar continuidade a um legado que nos foi confiado lá atrás. Todas as vezes que eu venho para essa obra, queridos, eu não venho para essa obra no meu nome. Eu carrego o nome Cristina Bezerra. Alguém continuou, alguém semeou na minha vida, alguém plantou o evangelho na minha vida, alguém plantou a semente na minha vida. E toda vez que eu entro aqui, eu lembro de Cristina Bezerra, que entregou o seu sangue. Essa mulher lá atrás, toda atrofiada, pregando o evangelho para mim, e eu sentada, adolescente, magrinha, com outro magrinho do lado, me paquerando, lindo, maravilhoso, olhando e dizendo, você é linda, e eu também. Eu nem prestava atenção na palavra, queridos. Eu só queria olhar para esse moreno lindo, e hoje eu estou no altar. Entende? A gente pensa que é perdido, não é. Não é perdido. Deus está contando com uma geração para dar continuidade ao legado. Agora, Salomão disse assim, Senhor, de tudo que eu preciso, me dá um coração cheio de discernimento para dar conta das responsabilidades, para governar o povo e discernir entre o bem e o mal. Ele estava dizendo assim, Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu não vou chegar à tua presença com argumentos. Eu não vou chegar na tua presença justificando nada. Pode contar comigo, mas me dê um coração sensível, cheio de sabedoria, cheio de discernimento, para discernir entre o bem e o mal. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, não deixe eu me embaraçar nas bagunças de ninguém. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, não deixe eu me embaraçar nas mentiras de ninguém. Não deixe eu me embaraçar nas palavras mentirosas de ninguém. Porque Salomão sabia o que Davi tinha passado. Mas no versículo 10 e 13, é lindo quando Deus, ele se agrada do pedido de Salomão. Deus, ele olha para Salomão, ele se inclina para Salomão. E Deus, olha, meu Deus do céu, Deus, ele se agradou do pedido de Salomão. E ele no versículo 13 disse assim, olha Salomão, essas palavras no versículo 13, no versículo anterior que tu colocasse, e se agradou o Senhor. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Aí no versículo 13 ele diz assim, pode ser 11. Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas tu pedistes entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo a tua palavra, te dou um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Ele estava dizendo assim, olha, já que você me pediu sabedoria, Salomão, eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar um coração sensível. A partir de hoje você vai conseguir discernir o que é bom, o que é ruim, entre o bem e o mal. Está concebido. De maneira, Salomão, que antes de você, mesmo você dando testemunho do teu pai, nem ele, teu pai, vai ser igual a você, foi igual a você, e nem depois de você haverá ninguém igual a você, tão sábio. Sabe o que significa isso? Sabedoria é para quem pede. Sabe por que eu e você estamos agindo muitas vezes errado? Porque não estamos pedindo sabedoria.
Estamos pedindo tudo a Deus. Deus, a minha conta. Deus, o meu carro. Deus, a minha família. Deus, o meu esposo. Deus, o meu filho. Deus, a minha mulher. Deus, o meu trabalho. Deus, meu livramento. Deus, minha causa. Estamos como verdadeiros homens e mulheres que vai num posto de conveniência, se abastece de tudo o que precisa e vai embora, porque já tem tudo o que precisa. Sabedoria é para quem pede. E quem pede, Deus dá, porque Ele diz: peça, peça, porque Ele dá deliberadamente. Deus tem sabedoria para mim e Deus tem sabedoria para você. Deixa eu dizer uma coisa: não tome nenhuma decisão sem pedir a sabedoria do céu. Não dê um passo sem pedir discernimento a Deus. Não dê um passo sem pedir discernimento a Deus. Não tome nenhuma decisão sem pedir sabedoria a Deus. Quando nós damos respostas sem pedir discernimento e sabedoria, não obtemos sucesso. Fracassamos. Mas no versículo 13, é muito lindo. Ele diz assim: olha, também, até o que você não me pediu, eu vou te dar. Eu vou te dar um plus. Salomão, eu vou te dar um plus. Porque o que é do teu pai é do teu pai. Foi ele que construiu. Agora eu vou dar a você. E o que eu vou dar a você é seu. Deixa eu dizer uma coisa para você. O meu filho Caleb é Caleb. Não tem esse negócio, filho de pastor, pastorzinho? Não. Filho de pastor é Caleb. Ele vai ter que construir a vida cristã dele. Ele vai ter que ter o caminho de santificação dele. Ele vai ter que ter o caminho de dizer não ao pecado dele. Ele vai ter que ter as renúncias dele. Ele vai ter que ter as guerras dele. Nós vamos estar nas laterais. Filho, não é por aqui. O caminho é esse. Você está entendendo, meus amados? Mas o Senhor está dizendo: até o que tu não me pediu, eu vou te dar. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória. Tem versões que falam de honra. Eu vou te dar honra. Que não haja teu igual. Que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amado. O Senhor disse: eu vou dar a você riqueza, honra, glória. Só que Deus tem uma condição. Diga comigo: Deus tem critério. Não é de qualquer jeito. Ah, Deus me fez uma promessa e até hoje Deus não me fez essa promessa. Ei, você se enquadra dentro do critério de Deus? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso comigo e com você. Quem é eu e você? Na fila do pão? Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com os céus. Ele honra tudo aquilo que Ele libera. Agora, aquilo que Ele libera para a minha vida e aquilo que Ele libera para a sua vida, você tem compromisso com aquilo que Ele liberou? Eu tenho compromisso com aquilo que Ele liberou? Aí o Senhor vem com um critério para Salomão e diz assim: olha, eu vou te dar tudo. Você não me pediu, amados, você não me pediu nada com relação aos teus inimigos. Você não me pediu para dar cabo dos teus inimigos. Era como se ele estivesse dizendo assim: eu disse a você, pode me pedir tudo, peça, Salomão. Ele podia dizer assim: Senhor, eu quero que você mate todos os meus inimigos. Pedido é o pedido. Sim ou não? Não. Deus disse: você não me pediu cabo dos teus inimigos, você não me pediu riqueza, mas só porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar um plus: riqueza e honra. Amados, existe muita gente procurando honra. Quem dá honra a gente é Deus. Quem dá honra a você é Deus. Quem honra a sua vida é o próprio Deus. Agora, o princípio da honra é o quê? Dá honra a quem?
Davi honrou a vida do seu, e Deus honrou a vida do seu filho Salomão. É um caminho de ida e volta. Davi não foi reivindicada a Salomão: o Senhor é meu pai, me honre. Eu honrei o Senhor com Deus. Não. Ele honrou o seu pai diante de Deus e Deus o honrou. Amados, Deus tem critérios. O Senhor chega para ele e diz assim: olha, Salomão, eu vou te dar riquezas e honras em teu tempo de vida. Enquanto você viver, eu vou te dar. Se você andar nos meus caminhos. Versículo 14. Se você andar nos meus caminhos, obedecer os meus estatutos, como Davi teu pai, e prolongaria a tua vida. Ele estava dizendo assim: Salomão, eu vou te dar tudo, se você obedecer e andar nos meus caminhos, se você obedecer os estatutos, como seu pai obedeceu. Quem era a referência de Salomão? Agora não é Salomão que está dando testemunho do seu pai. Quem está dando testemunho do seu pai é quem? É Deus. Tudo que você faz aqui, na família, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, tudo que você faz, o céu está contemplando. Vai chegar o tempo que Deus vai dar testemunho de você para seus filhos. Vai chegar o tempo que o Senhor vai dar testemunho de você, da sua história, da sua fé para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. A sua história não será apagada dessa terra. A sua história não será apagada, porque é Deus quem escreve. Salomão já estava sentado no trono. Salomão estava com uma grande responsabilidade. Salomão se apresentou com humildade. Ele deu testemunho da fé do seu pai, da fidelidade de Deus na vida do seu pai e de seu pai para com Deus. Mas agora Deus está testificando aquilo que o seu filho tinha falado: olha, se você andar em obediência, se você andar nos meus estatutos como seu pai andou, eu quero dizer, você vai ganhar um plus. Além de tudo que eu estou te dando, vou prolongar os teus dias. Amados, isso é muito especial da parte de Deus. Eu vou prolongar os teus dias. E mais, quando Salomão acorda dessa conversa com Deus, quando Salomão acorda desse sonho que ele está tendo com Deus, não é o meu e o seu que sonhamos pagando conta, sem dinheiro para pagar, porque amanhã vai vencer. Não, não tem nada a ver com isso, não. É um sonho da revelação de Deus conversando com Salomão. É um sonho ali que está tendo uma relação de conversa madura, apesar de ser mais jovem. Ele está tendo uma conversa de honra, de princípio. Ele está dizendo: olha, Senhor, ok. E quando essa conversa se encerra, quando esse sonho termina, ele se levanta, ele se organiza, e ele volta para Jerusalém. Ele se coloca diante da arca da aliança do Senhor, que representava a presença do Senhor. E ali ele oferece ao Senhor a sua oferta. Só que a sua oferta não é qualquer uma oferta. Ele faz uma oferta de holocaustos, onde ele apresenta ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, eu estou oferecendo a minha oferta de comunhão. Tem versões que vai dizer assim: olha, eu estou oferecendo a minha oferta de comunhão. E você perceba que agora ele não oferece só uma oferta, ele oferece uma oferta, e agora ele vai
para o banquete com todos os oficiais, ou seja, ele agora vai ter momento com os amigos, com os oficiais, ele agora vai ter momento com a igreja, ele agora vai ter momento com o povo, ele agora vai ter momento com as pessoas que ele se agradava, ele vai ter momento com pessoas que ele tinha relacionamento. Ele não se esquiva. Ele não diz assim: Deus falou comigo e eu vou me esconder, afinal eu sou filho de um rei e agora eu vou assumir um trono. Não, 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 ele não se esquiva, ele vai para o meio do povo, ele dá um banquete, ele dá uma festa, ele vai se alegrar, ele vai se relacionar, ele vai conversar, ele vai jogar conversa fora e certamente ele vai ali também entregar muitas coisas boas da parte de Deus para aquele povo. Amados, 3 coisas importantes Deus nos dá aqui como aprendizado. A primeira coisa importante, eu diria que é uma chave. Você pode dizer assim: 3 chaves Deus me dá hoje. Se eu e você pegarmos essa chave para acessarmos tudo que Deus está nos liberando hoje, nós vamos sair daqui hoje diferente do que entramos. Primeira chave que o Senhor nos dá hoje é a chave chamada humildade. Sabe por quê? A humildade abre portas. A sua casa não abre não se abre com qualquer chave, abre? Se eu chegar com a minha chave na sua casa e tentar abrir, eu vou abrir? E se você tentar abrir a minha porta, você vai conseguir? Não. Tem portas na nossa vida que só vão se abrir com humildade. Tem portas que estão fechadas na nossa vida pela soberba, pela altivez, pela forma como escolhemos, como estilo de vida errado e equivocado. Não é que você está agredindo o céu, não. Mas a soberba e a altivez agride a nós mesmos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça, queridos. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Deus me ajude. Posso falar? Eu vou falar. Tá curiosa, né? Aproveitar que meu marido está de olho fechado, orando por mim. Humildade não tem nada a ver. Deus, eu posso falar? Humildade não tem nada a ver. Ai, Jesus. Humildade não tem nada a ver com alguém que se veste bem pobrecinho, que chega na igreja bem ralezinho. Estão me compreendendo? Bem ralezinho. Aí você conhece a pessoa, mas é uma pessoa tão humilde. Você pode estar falando com uma pessoa tão soberba e você nem sabe. Tem nada a ver, gente. Você pode estar falando com alguém muito bem vestido, da sociedade, com altas capacitações, e alguém é extremamente humilde. Tem nada a ver com aparência. Não se engane. Não se engane. Eu lembro muito quando era criança que eu não gostava de pisar no chão. A areia me incomodava. Era incômodo até hoje. Então eu ando com creme na minha bolsa. Eu ando com uma estrutura para toda vez que entrar areia no meu pé eu tirar logo, porque me incomoda. Mas a minha mãe, ela dizia assim: você é tão metida, só pisa no chão porque tem que pisar. Se pudesse, botava um tapete vermelho para ela.
Se pudesse, andava voando. Tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Porque tem gente que está no salto, está aí na alta sociedade e tem mais humildade do que muitas pessoas que estão andando sem nada, aparentemente. Nós precisamos ter o discernimento e ter muito cuidado. A humildade nos abre portas. Pela falta de humildade, perdemos muitas vezes oportunidades. Pela falta de humildade, não sabemos escutar conselhos. Pela falta de humildade, não sabemos escutar orientações de pessoas mais vividas na vida para nos dar. A diaconisa mais experiente dessa casa tem 77 anos, a irmã Ângela. A irmã Ângela tem 77 anos. Gente, quem tem mais experiência de vida e conselhos bons para dar a você? Eu, pastora Elisângela, ou essa diaconisa de 77 anos? 77 anos, irmãos. De vida. Eu não estou falando de sabedoria. Eu estou falando conselhos de vida. Já passou por muita coisa. Experiência. Jovens, escutem pelo amor de Deus os mais experientes. Jovens, escutem os pais de vocês. Ninguém na vida quer melhor o seu bem do que seus pais. Ninguém na vida ama mais você do que seus pais. A pastora Elisângela me ama muito. Eu não amo mais do que seu pai e sua mãe. Eu não amo mais do que seu pai e sua mãe. Eu não me entrego por você, mas o seu pai e sua mãe se entregam. Sejam atentos aos conselhos. Jovens, Timóteo tinha Paulo para se aconselhar, para instruir. Quem é o seu Paulo hoje? Você liga para alguém? Nem sempre vai ser o de casa, nem sempre vai ser o pai ou a mãe, mas você precisa ter seu Paulo. Você precisa ter o Paulo que você ligue na hora do sufoco, do desespero. Sabedoria. Eu já precisei, gente, fazer uma ligação na hora do meu desespero para não fazer uma loucura. E eu disse, eu preciso de um Paulo. E eu liguei, eu disse, olha, é assim, 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 assim. E eu tive ouvidos para mim. Depois que me ouviu, eu tive conselhos da parte de Deus. Não dá para andar só. A sabedoria, ela precisa fazer parte da nossa vida. Quando nós entendemos que o temor a Deus é que vai nos levar para ela. O temor a Deus vai nos levar para a sabedoria. A ausência de sabedoria em casa, pastora, a ausência de temor. Pastora, ausência de sabedoria, ausência de temor. Porque temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não tem para onde correr. A segunda chave é a honra. A segunda chave que encontramos nessa verdade é a honra. Salomão reconhece a fidelidade e a lealdade do seu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para nós estarmos aqui, alguém teve que ir no meio do caminho, abrindo o caminho para mim e para você. Salomão entende que o seu pai andou com lealdade e amor diante de Deus. Salomão reconhece a unção que existia na vida do seu pai. Salomão reconhece a fidelidade do seu pai. Ele reconhece a fidelidade de Deus em todo o tempo sustentando o seu pai. Ele não questiona, ele não olha para a vida de Davi e diz assim, olha pai, por que foi que os inimigos veio e roubou tudo seu e dos seus servos? Olha pai, por que você pecou? Não, não, não. Ele não vem com acusações, ele não vem com questionamentos, ele vem com honra.
Ele diz assim: olha, eu sei, eu conheço que meu pai andou com justiça, com lealdade. Eu sei da unção que existe na vida do meu pai. Precisamos aprender a honrar a vida um dos outros. Igreja que não honra os irmãos é problemático. Queridos, eu tenho que aprender a honrar o meu próximo. A Bíblia diz que eu tenho que olhar para o meu irmão como superior a mim. Por que que eu critico? Por que que eu falo mal? Por que que eu julgo? Por que que eu solto minha língua para falar mal, para julgar, para condenar, para perseguir, para criticar, para denegrir? Isso é falta de temor. Isso é falta de honra. Sabedoria é guardar a língua. Temor é guardar a língua e honrar. E quando eu falo honrar, queridos, não é honrar na frente. Porque honrar na frente é bom demais. É tapinha de deputado. O senhor é o meu vereador. Vou voltar no senhor, viu? E quando ele volta, ele diz assim: só quero teu dinheiro. Não. Igreja não é assim. Igreja é verdadeira. Igreja é honesta. Igreja tem caráter. Igreja é sincera. Igreja dê sangue na canela. Ela sustenta o caráter de Cristo na vida dela. Igreja é verdadeira. Ela sustenta. Ela sofre calada. Ela chora. Ela geme. Mas ela sustenta o seu caráter diante de Deus. Porque ela entende o princípio da honra. Ela entende que honrar o irmão é honrar a Deus. Honrar o irmão é honrar a Deus. Não se envolva em confusão de ninguém para separar amizades de ninguém. Porque senão você vai pagar um preço muito alto. Eu não conheço ninguém que separou amigos e prosperou no seu caminho. Não faça isso porque você está tendo um problema com Deus. Não faça isso. Honre. Veja as amizades e honre. Dignifique. Louve a Deus. Porque a Bíblia diz que aonde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. O Senhor não opera no meio de pessoas, de crentes que não estão debaixo do princípio. A terceira e última chave que nós aprendemos com a vida de Salomão é que Salomão, ele tinha o princípio da oferta. Salomão era um homem que ofertava. Salomão, ele ia para Gibeon, ele entregava 1000 holocaustos. Ah, pastora, também ele era rico, filho de rico. Não, queridos. Não. Porque existem muitos que são ricos e não dá um prato de comida a uma pessoa que está no sinal. Então não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com princípio. Princípio. Tem muitos que são ricos e não dá um cobertor. É princípio. A Bíblia diz assim: não canseis de fazer o bem. Ele sabe porque ele botou essa palavra na Bíblia. Ele sabe. E eu vou dizer, ele sabe porque ele sabia que eu ia existir na vida. Ele sabia que eu ia existir na terra. Ele sabe porque ele sabia que eu ia vir. Porque eu já cansei tanto de fazer o bem, que se tem uma coisa que hoje é o meu calo, é fazer o bem. E quem me conhece sabe. Mas eu persigo o meu coração e não deixo ele me enganar. Quando ele quer me enganar, eu digo: fique quieto, você não me governa. Porque a palavra de Deus diz para mim que eu não posso me cansar de fazer o bem. Eu vou fazer o bem.
e você não vai me enganar. Mas eu preciso discernir entre o bem e o mal. Não é de qualquer jeito, queridos. Eu tenho que ter cuidado para não tirar a bacia da cabeça de alguém, botar na minha e eu pagar o preço que quem tem que pagar era minha amiga ou meu amigo. Eu tenho que ter cuidado para não escutar palavras bonitas e me compadecer dos lábios mentirosos, para tirar vantagem da minha bondade. Não. Discernir o que é bom e o que é mal. Precisamos rever o curso das nossas vidas. Precisamos rever, porque nós não podemos viver e entrar 2026 no piloto automático. Não. Temos que entrar 2026 discernindo, entendendo o ambiente. Precisamos entrar 2026 entendendo o que Deus quer das nossas vidas. Eu estou aqui, ok? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga na faculdade, ela é espírita. Antes que você me julgue, eu quero dizer para você. Meu marido chegou para mim e disse: amor, você quer o que de presente? Eu disse: eu quero minha Bíblia com a letra maior que existe. Ele disse: vai ser muito grande. Eu disse: eu quero. Ele: glória a Deus, amor, você poderia me pedir qualquer coisa. Eu disse: mas eu quero uma Bíblia com a letra maior que existe. Porque essa minha amiga, que é espírita, ela é cega, ela não enxerga, ela só tem visão periférica e ela tem muita dificuldade para enxergar, e ela faz o curso com muita dificuldade. E eu disse para ele: amor, eu quero essa Bíblia para fazer minhas devocionais com a minha amiga todos os dias antes de entrar na sala de aula. E gente, eu canto, eu louvo com ela, a gente tem o nosso momento juntinho, a gente vai ali no shopping, toma um café juntas, a gente fala das coisas de Deus, fala das coisas dos céus. Mas sabe o que eu acho bonito? É que ela diz assim: amiga, eu sei que você não compactua da minha fé, mas eu compactuo da sua. Porque a sua fé é inegociável, é Jesus. E você tem todo o direito de não compactuar da minha. Mas é impossível eu negar a sua fé, porque a sua fé é a Bíblia. Sabe o que eu quero dizer para vocês, queridos? Quando é sentar na roda dos escarnecedores, é quando alguém chegar para você e dizer assim: joga essa Bíblia fora, nega esse teu Jesus, adultera, trai, mente, abandona tudo. Sabe? Jogar você para caminhos errados. Pelo amor de Deus, se levanta dessa mesa, porque ela não te cabe. Você é muito importante. E pessoas importantes como você, as pessoas têm que ralar muito para te ter na mesa dela. Elas têm que fazer convite especial para ter você na festinha dela. Porque pessoas importantes como você, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo como você, não tem que estar em todo lugar, não. Não tem que estar em toda a mesa, não. Porque você tem que ser uma pessoa entendida entre o bem e o mal. Você tem que ser uma pessoa que honra e uma pessoa que oferta a sua própria vida para que outras vidas possam conhecer Jesus. Você oferta a sua própria vida, você oferta o teu tempo, você oferta o teu recurso, você oferta tudo de você para que você tenha um bem-estar do teu próximo. O que é que você pode ofertar da tua vida para que o teu próximo possa ser abençoado? Estudantes, quem é estudante aqui? Levanta a mão. Não sejam egoístas. Existem amigos do seu lado que precisam de você na sala de aula. Seja uma mola para os futuros médicos. Seja uma mola para os futuros advogados. Seja uma mola
para os futuros engenheiros, matemáticos, seja uma mola para os futuros advogados, para os futuros psicólogos, para os futuros arquitetos, seja uma mola para os fisioterapeutas, seja uma mola para os futuros profissionais, para os pastores. Porque o entendimento que você tem, o colega que está do lado muitas vezes não está tendo, você pode sim passar 2, 3 horas do seu tempo entregando o seu conhecimento, doando o seu tempo para abençoar alguém, porque lá na frente, a semente que você plantou aqui, lá na frente, essa humildade vai abrir portas para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Humildade, honra e oferta. Salomão nos ensinou hoje. Mas a oferta não é a oferta altiva e soberba. É a oferta da comunhão. É a oferta do princípio. É a oferta que entrega, mas volta e vai para os oficiais. Vai se relacionar. Vai conversar. E entregar aquilo que Deus entregou. Honra, porque reconhece que quem passou antes de você tem uma história. Eu tenho uma história. O nome da minha história é Cristina Costa. A mulher que semeou na minha vida. A mulher que acreditou em mim. A mulher que apostou em mim. A mulher que chorou por mim. A mulher que pegava a bengala enquanto eu paquerava do lado do meu namorado e ela estava com a bengala assim, ó, pregando o evangelho. Alguém abriu o caminho para você. Dê continuidade ao legado. Dê continuidade à história. Porque o Senhor conta comigo e com você. Para sermos uma geração que honra. Para sermos uma geração que oferta para que esse legado dê continuidade. E para sermos uma geração que anda em humildade. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Ele nos trouxe hoje aqui porque Ele nos ama. Ele nos trouxe hoje aqui porque Ele sabe que Ele pode contar comigo e com você. Ele sabe que Ele tem acesso ao meu e ao teu coração para pastorear de maneira especial. E por isso é que nós estamos aqui. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.